O nosso assunto de hoje é sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Atos capítulo 1, verso 9 a 11 diz assim: Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu de seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceu junto deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu virá do mesmo modo como vistes partir. Atos capítulo de número 1, verso 9 a 11, está registrado esse texto. E também é curioso e importante notar que os anjos sempre fizeram parte da vida de Jesus. Quando ele nasceu, os anjos estavam ali. Quando então, nos momentos difíceis de tristeza, de fome, e quando ele precisava de ajuda, os anjos também estavam ali, servindo ele. Quando ele ressuscitou, os anjos estavam ali para dar as primeiras notícias. E a Bíblia diz em Mateus 24, 31, que o Senhor, quando voltar, vai voltar com os anjos, que recolherá os escolhidos de Deus por todos os cantos da terra. Agora, é importante notar que a mensagem do Senhor Jesus, ela não seria completa se nós não falássemos da segunda vinda dele. É importante mostrar que o evangelho ele é completo. Então, o evangelho trata da pessoa de Jesus. Jesus que veio, que foi prometido, Jesus que veio, Jesus que nasceu, Jesus que viveu aqui, andou entre nós, pregou a palavra, morreu na cruz, ressuscitou, foi para o céu e vai voltar. É muito importante frisar esses pontos da doutrina de Cristo, porque há mais de 2000 anos os cristãos afirmam que Jesus vai voltar. E pode ser que muitos em nossos dias não acreditam, outros zombam e alguns talvez não entendem como isso de fato vai acontecer. Muitas pessoas têm dúvida como isso vai acontecer. E o apóstolo Pedro, inclusive, advertiu o povo da sua época, dizendo o seguinte: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. E eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. 2 Pedro capítulo 3, do 3 ao 4, na NVI. Os ímpios, de fato, zombam, mas os cristãos, no entanto, acreditam na mensagem da palavra de Deus e eles estão alerta, vigiando, orando, congregando, indo para a igreja, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, porque eles acreditam que Jesus veio, morreu, ressuscitou, permaneceu na terra por um período de 40 anos, depois da ressurreição, como diz Atos capítulo 1, verso 3. E nesse caso, podemos dizer que o povo de Deus aguarda com expectativa o retorno do Salvador. O Senhor vai voltar no momento em que tudo vai estar aparentemente normal na terra. As famílias estarão se divertindo, as famílias vão estar se divertindo, os homens vão estar bebendo, fumando, curtindo a vida, muitos vão estar casando, namorando, outros vão estar firmes no Senhor Jesus, indo para a igreja como um dia normal. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem, Mateus 24, 37 ao 39 na NVI. Em Atos capítulo 1, os irmãos estavam reunidos ali numa espécie de culto de despedida, onde Jesus estaria voltando para o céu e estaria ali também dando os últimos recados. E aí Lucas registra, né, que ele ficou com seus discípulos por volta de 40 dias e deu ali várias orientações, depois foi elevado ao céu. E diz que os discípulos receberam também uma advertência. Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Atos 1, verso de número 11. Antes de Jesus voltar para o céu, ele deu então algumas ordens aos seus discípulos. Por exemplo, lá em Mateus capítulo de número 28, 18 ao 20, o Senhor diz assim, ó: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que
eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, a igreja do Senhor, os discípulos, eles deveriam continuar se reunindo, crendo nas promessas do Senhor e pregando a palavra, e acreditando que, através da pregação da palavra, muitos pecadores iam se arrepender e se voltar para o Senhor, para o caminho. E a palavra que Jesus mandou pregar, em primeiro lugar, se encontra em Marcos capítulo 1, verso 15, é uma palavra de arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a primeira palavra que eles deveriam lançar ali nos corações dos judeus. Pedro, inclusive, vai falar sobre isso em Atos, capítulo número 2. Ele vai dizer: a promessa é para nós e para os nossos filhos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, cheios do poder do Espírito Santo, como diz Atos, capítulo 1, verso 8, eles obedeceram a ordem do Senhor, saíram pelo mundo todo pregando o Evangelho, curando os enfermos, abençoando as famílias, desafiando os pecadores para tomarem uma decisão, né, se arrepender dos seus pecados, se entregarem a Jesus, e mostrando que é pela graça que o pecador é salvo, não é por mérito dele, por aquilo que ele faz, mas é por aquilo que Cristo fez na cruz. Então, a ponte de entrada para o céu é a cruz de Cristo. Foi ali que Jesus perdoou os nossos pecados, cancelou a nossa dívida, morrendo ali, levando sobre si os nossos pecados. Por causa do Evangelho de Jesus, então, muitos homens e mulheres foram presos, perseguidos, mortos, queimados, crucificados, porém, por onde passavam, eles iam falando da volta de Jesus, da esperança do encontro que teremos com ele nos ares, onde estaremos com Cristo para sempre, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Essa também é uma palavra de consolo aqui que o apóstolo Paulo prega ali aos irmãos da cidade de Tessalônica, onde muitos estavam preocupados com o que ia acontecer, e ele então vai dizer que nós devemos ser consolados pela palavra de Deus, porque um dia Cristo vai voltar e nós que estivermos vivos seremos ressuscitados a encontrar com aqueles que virão, nós que estivermos vivos seremos transformados a encontrar com aqueles que virão com Cristo nas nuvens. Então, quando é que Jesus vai voltar? Será que nós podemos marcar uma data ou presumir qual dia e hora que o Senhor Jesus vai voltar? Podemos? Não, não podemos. E a palavra de Matthew Henry é muito pertinente nesse caso. Ele diz o seguinte, que é desnecessário e inútil perguntar a data específica da segunda vinda de Cristo. Ele não a revelou, nem mesmo aos apóstolos. Há tempos e épocas para que trabalhemos, e o nosso dever e preocupação é conhecê-lo e observá-lo. Então, nossa maior preocupação deve ser de conhecer o Senhor Jesus, obedecer às suas leis, ao invés de ficar marcando data ou dia, porque isso ninguém sabe, ele não deixou isso reservado aos homens. Porém, quanto ao tempo em que devemos prestar contas, não sabemos quando será e nem precisamos saber. A vinda de Cristo será uma grande surpresa para os homens. O nosso próprio Senhor Jesus disse: como é a hora da morte de cada pessoa, assim será o juízo para a humanidade de modo geral, de modo que o mesmo comentário é válido para ambas as situações. A vinda de Cristo será terrível para os ímpios, a destruição lhes sobrevirá enquanto sonham com felicidade e se comprazem em entretenimentos vãos. Não haverá nenhum meio para enganar ou escapar do terror e do castigo deste dia. E este será um dia feliz para os justos, e eles não estarão em trevas, são filhos da luz, e esta é a feliz condição de todos os verdadeiros cristãos. Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhes sobrevirá como dores de parto de uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Paulo escreveu isso
em sua carta aos Tessalonicenses. Além disso, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 1 ao 11, o apóstolo diz o seguinte: irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente sobrevirá repentina destruição, como uma mulher em dores de parto. De repente, no abrir e fechar de olhos, o Senhor então manifestará o seu, a sua presença, o seu poder, e vai pegar muitas pessoas de surpresa. É como uma mulher que está para dar à luz e ninguém sabe o certo, né, qual o horário, mas todos devem ficar ali na expectativa. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, das trevas, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer atentos, quer dormindo, com ele vivamos. Por isso, aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. O apóstolo Paulo explicou então que a vinda do Senhor se dará assim. Primeiro, ele virá como um ladrão de noite, verso de número 1 e 2. O Senhor vai voltar em um momento inesperado e pegará muitas pessoas dormindo, distraídas, envolvidas com práticas pecaminosas e dormindo mesmo assim, letárgicas, sonolentas e distantes do Senhor. Deus tenha misericórdia da nossa geração. Em segundo lugar, ele virá sem aviso prévio e pegará muitos de surpresa, verso 3 ao 7. As pessoas estão à procura de sinais, manifestações milagrosas, palavras de afirmação, barulho e supostas revelações de homens que não conhecem o Senhor. Mas essas pessoas precisam se converter e encontrar o caminho da verdade, o arrependimento de seus pecados e confessar que somente Jesus é o Senhor de suas vidas, e demonstrando assim um comportamento que prova que seu coração foi transformado pelo Senhor. Então ele virá sem aviso prévio. Todo cristão verdadeiro não será pego de surpresa, porque estará vigiando e orando e aguardando a volta do Senhor. Em terceiro lugar, ele não pegará os verdadeiros cristãos de surpresa, verso 4 ao 6. Os cristãos estão orando, estão vigiando, estão se santificando, estão frequentando a igreja, estão em comunhão com Deus, estão obedecendo, estão vivendo em comunhão com os irmãos e com o Senhor da igreja. Em quarto lugar, ele nos advertiu por meio de sua palavra. O Senhor adverte o seu povo por meio de sua palavra, verso 8 a 11. Em Mateus 24, Jesus falou de algumas coisas que devem acontecer antes da sua segunda vinda. Surgirão muitos falsos profetas no mundo, verso 4, 5 e 11 de Mateus 24. Outra coisa que mais vai acontecer: haverá muitas guerras, rumores de guerra, verso 6. Haverá fomes, terremotos em vários lugares, verso 7. Os servos de Cristo serão odiados por causa do evangelho, verso 9. Muitos vão abandonar a fé e trair, e vai também enganar os outros e odiar uns aos outros, verso de número 10. A maldade vai se multiplicar e o amor de muitos vai se esfriar, verso 12. E o evangelho do Senhor será pregado em todo o mundo antes da volta do Senhor, verso de número 14. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque é isso que a gente espera mesmo, que o evangelho de Jesus seja realmente anunciado para que todos possam conhecer o verdadeiro caminho, que é só Jesus, como diz Atos 4, verso 12, e nenhum outro a salvação debaixo do céu e da terra, somente Cristo é o caminho e somente Ele pode salvar. O que Jesus vai fazer quando voltar? Ele vai julgar o mundo, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou.
e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17:31, está falando aqui do Senhor Jesus. Quantas vezes Jesus vai voltar? Será que existe aí uma segunda volta, uma terceira volta de Jesus? E ele vai voltar várias vezes? Não, de acordo com a Bíblia, só existe só uma vez, só mais uma vez. Ele veio como um bebê, ele veio como um servo, ele morreu na cruz, mas a sua segunda volta não será assim, será gloriosa. E a Bíblia não fala de um arrebatamento secreto, diz somente que todo olho verá o Senhor, Mateus 24:30. E a questão é: você está preparado para este encontro com o Senhor? Você pode dizer: vem, Senhor Jesus? O apóstolo João escreveu: aquele que dá testemunho destas coisas diz sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, verso 20. Você está pronto para o encontro com Jesus? O Senhor advertiu seus discípulos dizendo: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus 24, 42 ao 44. E a conclusão do nosso tema, esse tema tão profundo, é a seguinte: quando Jesus vier para levar o seu povo eleito, santo e vitorioso, a identidade de muitas pessoas será revelada e a falsa segurança dos ímpios se transformará em desespero. Antes, tudo parecia estar normal, mas agora o rei chega e muitos vão gritar. E agora que o rei está presente, muitos vão se lamentar e chorar. E eles gritavam: as montanhas e as rochas caiam sobre nós e nos encubram da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6:16. Aqueles que rejeitaram Cristo e viveram para si, endureceram o coração e amaram os prazeres deste mundo, rejeitaram a palavra, desprezaram as advertências do Senhor e viveram e amaram o pecado, não se arrependeram com tempo hábil, jamais poderão entrar no gozo eterno do nosso Senhor. Quem crê no Filho tem a vida, quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. O que vai estar ali atormentando o coração e a mente, a vida daqueles que não receberam Jesus como Salvador, vai ser a ira de Deus. Você vai para o céu ou para o inferno? Onde você vai passar a eternidade? Quem é o seu Senhor? Quem você está servindo? Você serve a você, os seus prazeres, o mundo, a carne e o diabo? Ou você serve a Jesus? A Bíblia diz que as pessoas que se arrependeram de seus pecados e confessaram a Jesus como único Salvador e creram nele de todo o coração, foram por ele justificadas de seus pecados. Portanto, não estarão debaixo da ira de Deus, foram justificados, como diz Romanos 5, verso 9. Todo aquele, e ainda lá no capítulo 10 de Romanos, capítulo 10, verso 13, diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você quiser morar no céu, precisa reconhecer que é um pecador e precisa se arrepender dos seus pecados e precisa confessar os seus pecados a Jesus e se entregar a ele e aceitar o seu perdão gratuito. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, a salvação é um presente de Deus, e só estarão preparados para a segunda vinda de Cristo, para o encontro final com o Salvador, aqueles que se entregaram a Ele de todo o coração e vivem em novidade de vida, e têm a mente de Cristo, e o caráter de Cristo, e as marcas de Cristo no viver. Em verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai ao julgamento, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Hoje você precisa tomar uma decisão. Hoje você precisa entregar sua vida a Cristo. Hoje você precisa reconhecer que é um pecador e que só pode ser salvo por meio do Senhor Jesus. Se você não está preparado e se você tem dúvida e se você ainda não entregou sua vida a Cristo, faça isso hoje, porque o Senhor voltará no momento em que o mundo estará distraído, o mundo não estará pronto para receber o Senhor.
haverá um crescimento extraordinário de falsas mensagens, falsos pregadores, e muita coisa vai estar acontecendo no mundo para tentar distrair o povo da mensagem real, daquilo que é mais importante. Cristo vai voltar e que você possa entregar sua vida a Ele, confiar nele e orar a Deus pedindo perdão pelos seus pecados, porque somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida.